pessoal, tudo bem? Meu nome é Gutierre Felipe, eu sou um dos alunos do Matheus, por assim dizer. Ele me indicou para trabalhar num navio de cruzeiro. E sobre isso que a gente vai falar hoje com ele, que foi uma das pessoas que saiu daqui do Brasil para o exterior para conhecer um pouco, tentar a vida, e ele fez isso através do navio, né? E aí, Matheus, beleza? Tudo bom, Gutierre? E aí, Matheus, fala pra gente, hoje a gente vai trocar um pouco pra gente, o professor também sofre, né? Agora ele vai ser Agora eu vou ser entrevistado, agora vamos virar um pouco o jogo. Fala aí, Matheus, o que te levou a sair do Brasil? O ano que eu saí foi 2012. Aliás, a primeira abordagem que eu queria falar é que trabalhar em navio de cruzeiro é um processo longo, um processo demorado. Então, eu embarquei em janeiro de 2012, mas o processo seletivo começou mais ou menos em maio de 2011, né? Então, assim, eu comecei a pensar em sair do país foi 2010, 2011. Na época eu era carteiro, né? Eu tinha acabado a faculdade, terminei a faculdade em 2009, tentei alguns empregos na área, tentei estágio, não deu muito certo. E aí eu falei, bom, preciso ter um pouco de experiência na área e uma experiência internacional seria válida, né? Como a Jai falou no vídeo anterior, se conhecer um pouco, entender mais ou menos o que você quer, né? Uma coisa que eu condeno hoje, né? É que infelizmente aos 18 anos nós saímos da escola sem saber o que queremos da vida e precisamos escolher, por exemplo, uma faculdade que é uma coisa que vai guiar a nossa vida profissional o resto da vida. Então, quer dizer, aos 18 anos você sem saber nada tem uma responsabilidade desse tamanho nas costas, né? Eu acho isso muito errado, muito complicado. E o que acontece? Eu então terminei a faculdade, estava naquela de não sei o que eu quero, não sei se eu tento um concurso, não sei se eu tento alguma coisa, e o Correio ele é concursado, né? Então ele é aquela coisa, você tem estabilidade, mas é uma coisa engessada, né? Aquela coisa assim, nunca vai mudar. E isso começou a me incomodar. Eu falei, não, cara, eu preciso ter uma experiência, preciso enxergar, preciso ampliar a minha visão, preciso aumentar o meu universo, né? Bom, então eu comecei a pesquisar sobre como sair do Brasil, né? Como ter uma experiência internacional. Pensei em fazer como o Carrel, que foi com a cara e a coragem, né? Pensei em fazer como a Jai, que comprou um intercâmbio, né? Pensei em várias possibilidades. Inclusive, uma das ideias de fazer esse vídeo é porque eu sei que tem muitas pessoas que, como eu estava na época, tem essa dúvida, quero sair do país, e agora? Né? Então a ideia desses vídeos é ajudar um pouco a tirar essa dúvida, né? Tentar sanar a dúvida de alguma forma ou encaminhar um pouco. E o que acontece? Comecei a pesquisar sobre várias oportunidades e nessa época um conhecido nosso foi trabalhar na Royal Caribbean. Trabalhou um tempo, voltou e quando voltou falando muita coisa legal, muita coisa de novidade. E um fato que eu até na época me impressionou bastante é que na época eu nem sabia que navio tinha nome. Nem sabia. Pra mim navio era igual avião, entendeu? Eu chegava no porto, atenção aqui da Marinha, está atracando o navio 42B16. Atenção Marinha, vai sair agora o navio número XBYPTZ. Pra mim era alguma coisa assim, eu não sabia que navios tinham um nome, né? Vision of the Seas, Odyssey of the Seas, MSC Música, MSC Fortuna, Costa Concórdia, Disney Fantasy. Pra mim não existia isso, eu não fazia a menor ideia. E aí eu comecei a me interessar por navio de cruzeiro. Então, pouco tempo depois que esse meu amigo voltou do cruzeiro que ele estava trabalhando, meu pai comprou um cruzeiro pra gente fazer, né? E aí eu comecei a observar como era a rotina dos garçons, o dia a dia do pessoal, como era o navio por dentro, e comecei a me interessar e comecei a pesquisar, né? Pouco tempo depois eu fui fazer entrevista com a agência brasileira, né? E aí iniciou todo o processo. Quando você faz o processo na agência brasileira para trabalhar em navio de cruzeiro, eles avaliam alguns pontos. Então, deles, por exemplo, é o seu idioma. Se você fala melhor o inglês, eles vão te mandar para companhias americanas, melhor o espanhol, companhias espanholas, melhor o italiano, companhias italianas, né? E na época eu falava apenas inglês, não falava nem espanhol, nem italiano. E a Disney tinha acabado de abrir vaga, né, para um navio novo que eles estavam construindo. Inclusive, quando a menina me falou, então, tem vaga para a Disney. Eu falei, vaga... Oi? Então, vaga para trabalhar no navio da Disney. Foi navio da Disney. Disney, Mickey, Disney. Fez a Disney tem navio? Tem. Até então não fazia ideia de que a Disney tinha navio de cruzeiro, mas beleza. Então, eu queria sair do país, né? Pensava em Europa de alguma forma, mas os intercâmbios pra mim acabavam ficando muito caro, não tinha como, né?
Para ir com a cara e a coragem também fiquei um pouco cabreiro, porque nunca tinha saído do país, não fazia a menor ideia de como era, né? Malemar falava inglês na época, né? Uma coisa importante da gente lembrar é que na época eu falava inglês muito mal, né? Eu fui me aprimorando lá, fui melhorando meu inglês lá, né? Hoje eu sou fluente, mas na época eu falava mais ou menos e acabei apanhando bastante por causa disso, né? Eu sou sincero em dizer que talvez eu devesse ter aprimorado um pouco melhor meu inglês antes de ir, né? Talvez não tivesse tido tanta complicação, mas consegui. Foi interessante e acabei indo para os Estados Unidos, mas por essa escolha realmente do navio. E antes da gente entrar em uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta aqui mais pessoal, mas como que foi esse primeiro contato com o exterior, quando você saiu daqui do Brasil, que é já falando português, que é o costume do nosso dia a dia, e você pisou pela primeira vez nos Estados Unidos, que foi no aeroporto. Como que foi esse primeiro contato, esse choque de realidade de mudar uma língua para outra? Como que você conseguiu pelo menos se adaptar? Olha, eu vou ser sincero com você que não foi um choque, foram vários, né? Na verdade parecia que eu estava dentro de uma piscina com peixe elétrico. Por quê? O meu caminho foi o seguinte, eu saí de Guarulhos, né, do aeroporto Cumbica, fui para o aeroporto de Nova York. No aeroporto de Nova York eu fiz escala para ir para o aeroporto de Munique, na Alemanha, porque o navio, ele era novo e ele estava sendo construído na Alemanha, ele não foi construído nos Estados Unidos. Foi construído na Alemanha e depois foi levado para lá. Então eu fui de Guarulhos, New York, Munique ainda fomos para o aeroporto de Bremen, na Alemanha. E no aeroporto de Bremen eles pegaram a gente com ônibus e a gente foi direto pro navio. Então foram assim vários choques sequenciais de realidade. Porque eu cheguei primeiro no aeroporto de Nova York e como eu falava inglês e alemão, não entendia direito o que eles falavam. Aí eu cheguei em Munique, eles falavam alemão, era pior ainda. Munique, inclusive, se alguém tem curiosidade para ir pro aeroporto de Munique, vá com um pouquinho de alemão, tá? Porque o aeroporto de Munique não tem quase ninguém que fala inglês. A fiscal de imigração falava inglês, o resto ninguém falava. Então, graças a Deus, o meu pai ele me educou em alemão quando eu era criança. Então eu tinha uma certa facilidade, uma palavra ou outra ainda conseguia entender, mas eu não falo alemão. Arranho muito mal. Aí eu consegui me virar ali um pouco, consegui pegar o avião e no caminho eu acabei encontrando com outro brasileiro, né, que estava indo também pro Disney Fantasy, acabei conversando com ele, fazendo amizade e aí foi bem mais simples. Aí a gente foi conversando, já fomos trocando ideia, aí o choque acabou. Tiraram os peixes elétricos da piscina. Aí foi só nadando mesmo de boa. E o Matheus, ele conta bastante história, pelo menos pra mim, que tô fazendo, né? Muito engraçadas, né? Ele aproveitou bastante o navio, né? Foi o que a gente sabe. Mas ele foi pela agência, né? Que é a recrutadora. E como que foi esse processo? Pela agência, com o tempo que você demorou, o que você teve que fazer? Claro, lembrando, né, já falei no começo do vídeo, mas apenas lembrando, é um processo longo, tá? Então eu embarquei, foi acho que dia 11 de janeiro de 2012, porém, minha primeira entrevista no Brasil, meu primeiro contato com a agência foi em maio de 2011, quer dizer, foram mais de 6 meses aí essa brincadeira. Então como é mais ou menos o processo? Primeiro, eu fiz a entrevista com a agência brasileira, né? Hoje, se não me engano, você não consegue mais falar direto com a agência. Falar direto com a companhia. É só pelas agências, mas naquela época você ainda conseguia. Tanto é que esse meu amigo ele foi direto pela companhia, ele não foi pela agência. Então assim, a primeira entrevista com a agência brasileira funcionou assim. A agência, aliás, um detalhe importante de saber, ela fica sediada em Santos, tá? As agências brasileiras que indicam para trabalho em navio, não apenas navio de cruzeiro, mas navio de pesca, navio de carga, tudo quanto é tipo de navio, geralmente são próximas às praias, né? São próximos ao mar. Então, em Santos, assim, o grosso dessas agências fica em Santos, no estado de São Paulo ficam em Santos, no Rio de Janeiro ficam no próprio Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro é uma cidade litorânea, e pro Nordeste, geralmente é concentrado em Fortaleza, né? Então, são nessas 3 cidades que a gente vê o grande número de agências. Se não me engano, há um tempo atrás tinha uma agência no Paraná, mas durou pouco tempo. Né? Uma amiga minha que inclusive trabalhou comigo na Disney, ela trabalhou, fez uns serviços para eles, mas parece que a coisa não evoluiu muito. Então o que aconteceu? Maio de 2012 foi quando eu fiz a minha primeira entrevista com a agência brasileira, né? Então eles alugaram uma sala em São Paulo, vieram para São Paulo para recrutar paulistas para fazer esse processo. Então, antes de eu fazer a entrevista, eu pesquisei sobre a empresa, verifiquei se a empresa era real, se não era fake. Inclusive, no vídeo passado eu estava conversando com a Jai
E ela também foi em 2012 para Irlanda, né, fazer intercâmbio. E 2012 foi o ano que eu não sei se você lembra, teve a novela Salve Jorge, que foi uma novela que abordava muito esse tema de empresas fake que mandavam brasileiros para prostituição e outras coisas na Europa, na Ásia, né? Então, antes de eu entrar nessa, né, antes de eu fazer a primeira entrevista, eu já pesquisei sobre a empresa, fui atrás de reclamações, inclusive uma dica, tá? Isso não é apenas para serviços, mas emprego também, pessoal. Corram atrás, não sai confiando em qualquer um. Então, a minha entrevista em São Paulo foi com a agência, fiz a entrevista já em inglês, né, porque eles precisavam avaliar o meu nível de linguagem. Fiz a primeira entrevista em inglês, passei na entrevista e eles ficaram de me retornar. Mais ou menos umas 2 semanas depois, eles me retornaram e eles já falaram, ó, a gente traçou mais ou menos o seu perfil, né, como você não fala italiano, nós vamos mandar para as italianas, como não fala espanhol, nós vamos mandar para as espanholas, vamos mandar você para uma empresa americana, já que você fala alemão e inglês. E nós temos hoje disponível vagas para o Disney Fantasy, que é o novo navio da Disney que está sendo inaugurado. Você tem interesse? Falei, tem. Então, depois de 2 semanas que a gente realmente bateu o martelo e falou, vamos seguir em frente, vamos seguir, né? Porque o que acontece? Muita gente não passa nessa primeira entrevista, ou passa e vai para outro canto, larga a mão, não continua. Então fizemos esse processo. Depois disso, eles já me deram aí uns 2, 3 meses para correr atrás de algumas coisas. Entre elas, passaporte, na época eu já tinha, então foi tranquilo. Vacinas e exames médicos. Os exames médicos, eles precisam ser feitos em clínicas que são parceiras da companhia que você vai. Então você não pode simplesmente ligar numa clínica aqui de Atibaia, por exemplo, e falar, então, quero fazer um exame de audiometria, um exame de coração, alguma coisa, e mandar. Eles não aceitam. Tem que ser clínicas credenciadas. Então você precisa de um prazo. Esses 6, 7 meses que levam desde a primeira entrevista até a embarcação, é para você ter tempo de fazer tudo isso. Você entendeu? Porque senão, se eles marcam, por exemplo, o seu embarque para daqui a um mês, você não vai ter tempo de correr atrás de metade dessas coisas, que são demoradas, né? Além disso, eu tive que tomar algumas vacinas, né? Primeiro, regularizar vacinas minhas que estavam atrasadas, a tétano era uma, né? Eu acho que a BCG também estava atrasada. Aí eu tive que tomar 2 vacinas que a Disney exigia e eu só pude tomar uma, foi febre amarela, precisava tomar, e uma vacina que eu não pude tomar era de varíola. Porque não existe varíola no Brasil, ela foi erradicada no Brasil, então não existe vacina. Aí eu tive que pedir para o Hospital das Clínicas em São Paulo emitir uma carta para eu mandar para a Disney explicando que eu não tomei a vacina de varíola, porque a vacina não existia por a doença ter sido erradicada, né? Então eu tive esse processo. Depois do processo desses poréns, tive que também levantar antecedentes criminais. Além desse processo, aí agendaram a nova entrevista, que daí já era com o entrevistador da Disney. Essa entrevista foi em Santos e foi acho que setembro ou outubro de 2012, se não me engano. Então, maio até setembro ou outubro, a gente já tem aí uns 5, 6 meses, né? Já deu um prazo longo. E aí o que aconteceu? Quando então eu fiz a entrevista, aliás, minto, uma semana antes de fazer a entrevista com o entrevistador da Disney aqui no Brasil, uma semana antes de eu fazer a entrevista com o entrevistador da Disney, eles me mandaram fazer um teste de inglês online. Então eu tive que fazer o teste de inglês. Como eu falei na época, o meu inglês não era tão bom, então de primeiro eu não passei. Tive que fazer de novo, uma nova tentativa. Na segunda vez eu consegui passar. E aí eu fiz a entrevista com o entrevistador da Disney. Nesse dia eles marcaram, foram acho que 30, 40 entrevistas no mesmo dia, né? Todo mundo ali do estado, litoral, interior, capital, fomos lá fazer entrevista, né? Todo mundo que já estava mais ou menos encaminhado, os que não desistiram do processo, né? Fomos fazer entrevista. E aí depois disso veio o último porém. O último porém era o visto americano, né? Então o visto americano, ele precisava ser tirado só depois que eu passasse na entrevista com a companhia americana. E assim, um detalhe muito importante de lembrar, o visto americano, você pode pedir uma nova entrevista. Vamos supor, você não passou na sua entrevista. Você pode solicitar uma nova entrevista para tentar de novo passar. Você tem 1 ano para fazer isso. Você paga a taxa uma vez só e leva 1 ano mais ou menos para poder ter essa tentativa de novo. Quantas vezes você quiser tentar. Só que tem um detalhe, você precisa reagendar todas as vezes. E no consulado dos Estados Unidos em São Paulo, o prazo de agendamento é mais ou menos 40 dias. A entrevista foi setembro ou outubro, então quando eu consegui falar, passou na entrevista, vamos dar continuidade e tal, já era quase novembro. Então eu só tinha uma oportunidade de tirar o visto, se eu não conseguia pedir de novo. Então eu não tirei o visto por São Paulo, eu tirei o visto pelo Rio de Janeiro, que o prazo na época era 9 dias. Se eu não conseguisse passar, eu conseguia reagendar
porque já estava agendado pro dia 11 de janeiro, né? Então o prazo estava bem apertado. Então, isso tudo é interessante para entendermos que esse processo, ele não só é longo, como às vezes exige que você fique pingando em vários lugares, né? Isso tem custos, né? Então é bom saber que o processo ele tem essa dor de cabeça, ele tem essa canseira, digamos assim, né? E é um processo um pouco longo. E é justamente por causa desse pinga aqui, pinga ali, pega documento aqui, regulariza documento ali, que esse processo tem um prazo um pouco maior, né? Depois desse visto, né? A gente tinha falado, Matheus embarcou, fez os seus pontos, né? Estados Unidos, foi para a Alemanha e vamos agora, né? Como que foi assim, entrar no navio? Como que foi sua preparação lá dentro, né? Porque primeiro você foi com o navio em construção, então possivelmente não, com toda certeza você não pegou, acho que já de cara cliente. Não. Como que foi esse contato com outras nacionalidades, com capitão, com chefe? Olha, o navio, uma coisa que é muito importante lembrarmos, não importa que é um navio de cruzeiro, ele é um navio. E o sistema de organização do navio, ele é militar. Ele é igual ao da marinha. Então quem lidera todos os navios são capitães, que são cargos da marinha. Então o capitão, ele nunca vai ser o seu amigo, o seu brother, aquele chefe que vira, dá tapinha nas costas e falou como foi seu dia. Ele é um militar. Então ele tem aquela cabeça centrada de que você tem que executar o seu serviço, ou eu vou fazer você executar o seu serviço. Então assim, tem bastante penalidades, né? O serviço ele é puxado, né? Mas assim, o que ajudou muito foi justamente o fato de não termos clientes logo de cara, porque a gente teve um tempo de se adaptar ao navio, né? A gente não chegou trabalhando. Eu, por exemplo, nunca tinha trabalhado em um navio de cruzeiro, nunca tinha entrado num navio antes, a não ser o cruzeiro que eu fiz com a minha família, que foi um cruzeiro de 4 dias que eu fui cliente, né? Eu tive pouco acesso realmente ao navio. E o navio ele é gigante, então você tem cada lugar, cada coisa que você vai fazer, a lavanderia é lá, o seu quarto é aqui, o seu lugar de trabalho é lá. Então são lugares muito distantes e o navio ele é um corredor gigantesco, né? Ele é um labirinto, eles são vários corredores. Então, o bom da gente não ter cliente logo de cara foi que a gente conseguiu se acostumar legal. Quando os clientes chegaram, os clientes começaram a chegar no finalzinho de fevereiro, foi dia acho que 22 de fevereiro. Né? Então a gente teve um pouquinho mais de um mês para se adequar, para entender. E aí quando os clientes entraram, a gente já estava entendendo como era o navio, onde ficavam as coisas, a gente já teve uma facilidade maior. E a gente tem, como eu disse, os capitães, mas a gente tem vários cargos, né? Você trabalha com uma nacionalidade diferente, que não é só brasileira, você tinha jamaicano, você tinha irlandês. E como que foi essa fusão, né, de culturas, né? Várias culturas trabalhando no mesmo local, focaram no mesmo trabalho. Você sentiu que talvez você sofreu preconceito por ser brasileiro, ou alguém ali no meio batia algum preconceito com outras nacionalidades? Olha, pra caramba, porque assim, o que acontece? Primeiro que infelizmente o brasileiro ele já tem uma certa fama lá fora, né? A brasileira tem a fama de ser mulher fácil e o brasileiro tem fama de ser vagabundo. Tanto é que em muitos navios a fama de brasileiro é why me? Por que eu? Por quê? Porque muitas vezes o chefe chega e ele procura aleatório. Olha, eu preciso de alguém que fique depois do horário, organizando, limpando, fazendo. Gutierrez, você. E normalmente o brasileiro é o cara que vira e fala, why me? Por que eu? Você entendeu? Então o brasileiro é muito conhecido como why me em muitos navios, né? Então esse choque cultural existe. Para entender que você já começou a trabalhar com clientes que já eram várias nacionalidades, como que foi essa nova experiência para você, né? De estar ali mesmo na correria, né? Pra quem só entendeu, acho que você já explicou alguns vídeos também, mas como que foi esse horário de trabalho seu? Qual a dificuldade mais você teve ali de realmente na hora de pegar na dificuldade mesmo? Olha, uma coisa que ajudou bastante, aliás, duas coisas. Primeiro, como eu já falei, o fato de não ter clientes logo de cara, né? Então a gente pôde se adaptar, pôde ter esse período de adaptação, de adequação. E outra coisa, a própria agência que te manda para navio de cruzeiro, ela disponibiliza cursos, né? Eles são à parte, a gente compra esses cursos à parte, mas ela disponibiliza cursos de vivência a bordo. E eu fiz um desses cursos, então isso já ajudou bastante, né? Isso já facilitou muito, né? Então eu já cheguei lá sabendo algumas coisas. Uma coisa importante de lembrarmos sobre navio de cruzeiro é que assim, é uma experiência única. Eu não posso falar para você, vai ser assim, vai ser assado. A sua percepção
vai ser a sua percepção, né? Então, por mais que eu te ensine, por mais que eu te ajude, por mais que eu te instrua em como foi a minha experiência, você vai ser igual uma roda dentada tentando entrar numa engrenagem. Vai chocar, vai ter momento que vai travar, faz parte, você entendeu? Mas eu achei que foi assim, de certa forma, até bem tranquila, né? Como a gente teve esse período sem clientes, então a gente pôde se acostumar com horários, pôde se acostumar com procedimentos, com sistemas, a gente pôde errar mais. Embora tinha um chefe na orelha falando o tempo todo, não tinha um cliente fazendo uma reclamação formal da empresa, por exemplo, num aplicativo. Você entendeu? Isso acontece muito. O cliente ele não gosta, ele não quer saber se é um novato ou não. Ele desce a lenha nos aplicativos de indicação, né? Nos TripAdvisor da vida, né? E o que acontece? Como a gente não tinha clientes logo de cara, então a gente pôde errar bastante até começar a acertar. E quando os clientes chegaram, a gente já estava acertando bastante. Agora é uma questão que todo mundo acha que tem um pouco de curiosidade, né? De saber. Agora a gente tem dois valores, né? Quantos que você, na teoria, gastou para você ir para esse cruzeiro e quanto você recebia lá, como que era o pagamento? Legal, legal. Seguinte, custos, né? Então assim, como eu já falei, primeira coisa, você tem corres que você precisa fazer. Por exemplo, uma pessoa que mora em São Paulo, para ela pegar um metrô é R$4,80, R$4,80 se não me engano, tranquilo. Pra mim, todas as vezes que eu precisei ir pra São Paulo, era R$20 pra ir, R$20 pra voltar. Então, quer dizer, já são R$40 por dia pra cada coisa. Então, quando eu precisei fazer todos os exames, quando eu precisei tirar o visto, foi no Rio de Janeiro. Quando eu precisei fazer entrevista com o entrevistador da companhia, foi em Santos. Então, primeiro do cálculo de custos que você tem que considerar são as viagens, né? Então, assim, se a gente morasse em São Paulo, de repente seria tudo mais perto, mais fácil. Como moramos no interior, então a gente tudo que tem que fazer já tem que pagar uma passagem ou pagar a gasolina do carro para ir para São Paulo. Então já é um custo que você tem que colocar ali na ponta do lápis para avaliar vale a pena ou não vale, né? Além disso, o passaporte é R$250, né? Na época acho que eu paguei 150. O visto, se não me engano, é $100 que eu paguei na época, não sei quanto está hoje, então hoje seria por volta de R$400, né? Na época, se não me engano, o real era 2,7, então foi R$270 mais ou menos que eu paguei no visto. Além disso, comprei o curso da companhia, né, sobre sobrevivência a bordo, então eu paguei por volta de R$800. Vamos colocar assim, arredondar legal, bem arredondado, com assim, um pouco de margem, uns R$3.000 que eu gastei, né? E na época o meu salário, quando eu comecei lá, era $1.000, era $980, se não me engano, quase $1.000, né? E como o real, se não me engano, era por volta de 2,7, então calcula-se que no primeiro mês de trabalho eu tirei R$2.700. Então, eu gastei perto de R$3.000 e no primeiro mês eu recebi R$2.700, então pode-se colocar aí numa balança fácil, numa balança simples, que no primeiro mês de salário eu já paguei os custos do que eu havia gastado para poder trabalhar na Navio de Cruzeiro. Legal, e como o Matheus falou, tá, gente, ele gastou por volta de R$3.000, claro que agora tem que são outros, mas ele também conseguiu, não precisou fazer dois, né, não precisou do STCW. Não precisei fazer STCW, né, e não precisei do Siemens Book. O Siemens Book é uma carteira de trabalho, né, internacional para quem trabalha em navio. É por volta de $100 que custa, e o STCW, que é o curso de sobrevivência em alto mar, a Disney nos deu lá na Alemanha, né? Muitas companhias exigem que você já vá com o curso comprado, então se você precisar fazer o curso de STCW, eu acredito que é entre R$800 ou R$1.000 hoje aqui no Brasil, né? Então adicione-se aí mais uns R$1.500, vai, que eu não precisei gastar na época, então seriam uns R$4.500. Então assim, 1 mês e meio, 2 de trabalho, pagou os custos. E como a gente fala, né, foi um jeito de procurar sair, ganhar experiência. Como o Matheus sempre me diz, me fala, a gente não tem teoricamente tempo para gastar, né, porque a gente trabalha muito, mas no final também é muito, ele recompensa muito, né, esse trabalho. Acho que o Matheus pode ser melhor que eu isso. Conseguiu descer em alguns lugares, conseguiu fazer uma visita ou outra. Eu acho que assim, o importante de você entender quando você fala vou trabalhar em navio de cruzeiro, é que assim, muita gente fala, porque eu vou para passear. Não, meu querido, você tem que entender que passear é uma consequência e não o objetivo.
Por quê? A gente tem uma escala de trabalho bem puxada, né? E poucas horas, por exemplo, até de sono. Então, às vezes a gente utiliza as horas de descanso, as horas de intervalo para dormir. Muita gente faz isso, né? Então, assim, você saiu bastante? Saí. Então você saía todo dia? Não, de jeito nenhum. Eu saía uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Então, assim, passeei bastante, curti o quanto eu pude. Mas, assim, lembre-se que nós estamos falando que o navio, ele vai para lugares turísticos caros. E você, quando desce, existe uma outra loja que dá desconto para marinheiros, mas a maior parte não. Então, você vai pagar o preço dos turistas, né? Então, por exemplo, tem lugares que um café é $50. Você entendeu? Nova York, por exemplo. Nova York é um destino muito legal para se visitar. Mas é o tipo de lugar que a gente almoçava no navio antes de descer para conhecer a cidade e voltava na hora do jantar, porque não tinha condição de comer lá. No máximo, um dia ou outro a gente parou no Starbucks, parou no McDonald's, assim, pra falar legal, tomei um Starbucks, comi um McDonald's em Nova York, só. Porque é tudo bem caro. Se o seu plano é guardar dinheiro, então você precisa economizar e principalmente lembrar disso, que você está lá para trabalhar. Se divertir, ter momentos de alegria, de diversão, have fun, como a gente fala, é uma consequência. Está além da parte do trabalho, né? Você não está lá para se divertir, você está lá para trabalhar. E com tudo isso, né, Matheus? Agora para os seus alunos, ou para outras pessoas que estejam assistindo esse vídeo, você recomenda trabalhar no navio? Como que é? Sem dúvida alguma. Trabalhar no navio pra mim é algo que eu recomendo muito, porque assim, vamos fazer um meio do caminho do que nós já falamos até hoje, né? Então primeiro eu falei com o Carrel, que foi com a cara e a coragem, seja o que Deus quiser. Então, ele conseguiu, estava bem sucedido, mas assim, ele passou perrengues, ele foi sem casa, comida, roupa lavada, você entendeu? E sem salário, porque ele teve que chegar lá e daí procurar emprego, né? E aquela história, quando você chega num lugar procurando emprego, as primeiras vagas que te oferecem são as vagas mais baixas. Então o Carrel começou, se não me engano, como servente de pedreiro, né? E ele é programador, então até ele conseguir uma vaga de programador levou tempo. Então assim, ir com a cara e a coragem exige muita cara de pau, muita coragem e assim, uma determinação de tipo, eu preciso me virar. Em contrapartida, o intercâmbio, ele é muito interessante, só que ele é bastante caro, né? Eu não tinha condições na época de pagar R$20 mil no intercâmbio, né? Então, o navio do cruzeiro, ele está no meio do caminho. Por quê? O intercâmbio, embora você pague caro, mas você tem uma certa tranquilidade. Você vai com uma casa certa, você vai lá com tudo bonitinho, às vezes um emprego já garantido, né? E um emprego, digamos assim, mais leve, por exemplo, um serviço de au pair, que é cuidar de criança, um serviço mais tranquilo. O navio de cruzeiro, você tá no meio do caminho dos dois, porque você vai ralar bastante. Você tem chefe na tua orelha, você tem uma exigência, você vai ralar pra caramba. Só que em compensação, você sai do Brasil já garantido com um contrato assinado por 6 ou 8 meses. Casa, comida, roupa lavada e um salário garantido. Entendeu? Então você tem uma certeza, você tem uma coisa certa. Vai ralar? Vai, não vou mentir e falar que é belezinha, que não é. Você vai ralar, mas você já sai do Brasil com uma coisa certa garantida. Então, pra mim, o navio de cruzeiro, ele é o meio do caminho entre ir com a cara e a coragem e o intercâmbio, que acaba sendo um pouco caro. E é isso aí, então, pessoal. A gente falou um pouco sobre o navio, como foi a experiência do Matheus fora, né? A gente tá... Importante frisar isso, independente da pandemia que estamos passando, é algo que o turismo vai voltar, então eles estão voltando aos poucos, com certeza para o ano que vem, é onde vão precisar. A gente só colocar também a questão de idade, o Matheus foi com 22 anos, eu tô com 21, vou ir possivelmente quase com 22, possivelmente não, vou com 22 anos igual o Matheus, né? Empresas americanas a partir dos 21, empresas italianas a partir dos 18 anos, né? Mas é uma oportunidade, como o Matheus falou, que ele recomenda, é onde abriu portas para ele, né? Para ele estar agora sendo professor de vocês, um ótimo professor. Então assim, galera, tive a oportunidade de estar conversando com o Matheus, tive a oportunidade de ser uma das pessoas que ele indicou e corri atrás para ser um lugar puxado, mas maravilhoso para se trabalhar, né?
Queria agradecer ao Matheus, Estamos aí. primeiramente por isso. Agradecer por ter chamado, por essa entrevista, né? E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Tamo junto. Agora eu fico com o Matheus dando o tchau dele, né? É isso, pessoal. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar com os amigos, beleza? Thank you very much. Até logo e... Bye bye.